Ora viva malta, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um videozinho. Hoje é um dia muito especial, não porque aconteceu o que está no título do vídeo, mas porque é o dia que eu estou a gravar o vídeo. Porque isso já foi há algum tempo, foi na semana passada. Ahm, mas sim, primeira empresa com mais do que 1000% de retorno, na verdade 1200. Ah, Pá, é fantástico, é uma sensação louca. Estou a brincar, que venham mais. E este vídeo está cheio de conteúdo, cheio de informação. Vamos falar sobre a inflação nos Estados Unidos, sobre CPI, que é o preço ao consumidor, o índice do preço ao consumidor. Vamos falar sobre tarifas, entender como é que isso afeta economicamente o país e os seus aliados ou rivais. E vamos tentar perceber um bocado da estratégia económica dos Estados Unidos neste momento. E vamos falar sobre empresas que eu vendi, empresas que eu comprei, dar assim só um toquezinho de opinião na Palantir, o que é que eu vou fazer agora com a Palantir, se eu vou vender, se eu vou comprar, se eu estou a manter, o que é que eu vou fazer. Por isso vamos ao vídeo o mais rápido possível, que o tempo é curto. Ora bem, primeira imagem de todas é logo aqui. Os 1200% de retorno ali da Palantir. Como vocês podem ver, ela está em primeiro lugar neste portfólio, o que não é necessariamente bom e eu vou explicar porquê. Eu no último vídeo educativo falei sobre a analogia da refeição, de vocês terem o bife, o arroz, as entradas, a sopa, a sobremesa, a bebida, e cada ação é uma parte dessa refeição. E a vossa refeição principal, o vosso bife, que é ou o vosso peixe, ou seja o que for, a vossa parte principal da refeição, tem que ser empresas muito mais maturas, também com uma boa capacidade de crescimento, ou uma possível capacidade de crescimento, e que sejam empresas bastante respeitadas e bastante seguras de lá colocar o dinheiro, mas que também tenham prospeção de crescimento no futuro. E isso é uma meta, isso é uma Amazon, não uma Palantir. A Palantir é uma empresa muito recente, não necessariamente recente em idade, mas sim em idade ao ser pública. Não me expliquei bem, mas a Palantir já é uma empresa até que antiga, uh, já tem mais de 10 anos, isso é de certeza, se calhar mais de 15. Uh, mas é uma empresa que só virou pública há 4 anos atrás. É uma empresa minimamente recente, apesar de já ter o market cap que tem. E eu acho que quando uma empresa dessas, mesmo que tu tenhas que tu não estejas à espera que uma posição suba bastante, se ela não é digna de estar onde está, tu convém cortares um bocado, especialmente se tu tiveres outras empresas para alocares esse dinheiro. Bem, o que é que vamos falar hoje? Já tinha dado ali um cheirinho no início, mas já vai ser inflação e CPI, tarifas e macroeconomia. Um bocado só, como é óbvio, não vos vou chatear muito com isso. Palantir e ações que eu comprei e que eu vendi. As transações que eu fiz nos últimos dias, só para vos pôr a par. Ora bem, eu fui ver os dados da inflação, isto já foi há alguns dias atrás, e não me pareceu necessariamente bom, porque eu senti que foi a energia e a comida em casa, mas mais a energia safou os dados da inflação, se não se teriam sido muito mais altos. Vocês podem ver ali que veio a 3% a inflação em janeiro de 2025 e podia ter vindo muito mais, podia ter vindo 4% facilmente se aquela energia ali não tivesse safado o resto todo. A inflação pode parecer baixa em alguns setores e no geral, mas em outros é absurda. Ali vocês conseguem perceber, não sei se vocês já ouviram falar daquela confusão que anda a haver nos Estados Unidos, a polémica dos ovos. Quase toda a gente já ouviu falar do preço dos ovos. Até cá em Portugal estão um bocado elevados, mas nos Estados Unidos está um bocado exagerado. A maior parte das pessoas não sabe de onde é que isso veio. Nem tem uma noção do quão elevado é que está, mas ali vocês conseguem ver. Food at Home Eggs está a 53% de inflação, os ovos. Isso aconteceu por causa de uma doença que houve, que tiveram de matar milhões de galinhas. Eles mataram milhões de galinhas nos Estados Unidos durante a administração do Biden, por causa de uma doença que era transmissível de galinhas para outros animais, chegou a ir até vacas. A razão pela qual essa doença aconteceu, já não me lembro porque é que foi, mas
eu também não quero estar a dizer nada que seja um bocado nojento, mas eu acho que era porque galinhas comiam cérebro de alguma coisa. Não interessa, não vamos entrar por aí. Vamos continuar. Ora bem, aqui nós conseguimos ver que os dados da inflação estão um bocadinho quentes demais para, para ser só 3%, né? Porque foi esse o valor da inflação no mês de janeiro, 3%, e não é bem isto que parece. Porque, olha, espero bem que ninguém dos Estados Unidos tenha que renovar seguro de mota. Está acima de 12, está a 12% inflacionado. Espero que ninguém tenha pais desabilitados ou velhotes, porque tudo isso, os cuidados para idosos e isso tudo, está a 8% de inflação. Espero que vocês não tenham que reparar os vossos carros, está a 7,5%. Espero que vocês não tenham que viajar, porque está a 7%. Espero que vocês não tenham que levar os vossos animais ao veterinário, porque está a 6,6%. Todos estes dados são dados que afetam o consumidor diretamente e não necessariamente aquele grande dado de inflação que vocês veem lá a dizer 3%. Não é só isso que parece bonito. Só olhar para o dado, ok, este mês foi a 3% e seguir em frente não é necessariamente a atitude mais correta a ter para quem quer estar atento no mercado, porque se vocês forem um bocadinho mais profundos, vocês percebem-se que não está tudo assim tão bem como parece. E aqui a luta começou, que eu já tinha meio que previsto isto, não num vídeo, mas eu já sabia que isto provavelmente ia acontecer, porque sempre aconteceu, que é o Trump, o senhor presidente Donald Trump, a lutar. Começou a luta contra o Jerome Powell, que é o diretor da Reserva Federal. O que é que acontece aqui? Durante o primeiro mandato do Trump, já houve esta mini luta assim, em que o Trump pressionava de um lado e o Jerome Powell pressionava do outro, porque eles têm umas visões um bocado diferentes na economia. Primeiro, eu lembro-me quando o governo, a Reserva Federal começou a cortar a taxa de juros. Um, Isto foi para aí em novembro, dezembro. O Trump queria mantê-las, não queria que elas cortasse. Mas agora que ele ganhou, porque ele queria, o que é que ele queria na altura? Ele queria que a economia se mantivesse estável e não caísse enquanto ele estava para ganhar. Porque se a economia caísse antes dele ganhar, quando ele subisse ao poder, ele iria ter 10 vezes mais trabalho. Então ele queria manter a economia estável, queria que as taxas de juros se mantivessem estáveis, e agora já não, porque agora começou a implementar tarifas e a implementar o seu plano económico, e agora mudou de opinião, o que faz sentido, mas basicamente agora quer que as taxas de juro continuem a ser baixadas. Sendo que o Jerome Powell disse na última reunião que não estava com pressa para cortar taxas de juros, ou seja, aqui que vai começar uma fricção. Será que o Jerome Powell vai ajoelhar-se e vai render-se, aliás, vai se render e vai baixar as taxas, ou será que as vai manter? E isso aí é o que vamos esperar para ver, porque no primeiro mandato do Trump, o Trump também o pressionou para ele baixar taxas, e o Jerome Powell obedeceu, acabou por se render, mas baixou-as demasiado rápido, e isso levou a entrada no Covid, abalou um bocado a entrada no Covid economicamente, tornou um bocadinho pior do que podia ter sido. Mas é isso. Eu também estive a ver, isto é basicamente um índice. Este index é um índice, ou índice ou index, como quiserem, mas isto é basicamente um índice que segue todas as comodidades, ou seja, todos os bens, petróleo, milho, carvão, ferro, etc. E quando as commodities sobem, não costuma ser bom sinal, e já temos as commodities a subir há 3 meses seguidos. Não estou a dizer que isto é necessariamente sinal de recessão nem nada, mas é uma coisa a terem atenção e a seguir. O que eu quero que vocês percebam aqui não é levarem tudo o que eu digo como verdades absolutas, mas sim tentarem utilizar o que eu faço para vos ajudar a compreender o mercado, e é isso que eu tento fazer. Mas também não há grande coisa a falar sobre isto. Isto são os últimos 3 meses, como vocês podem ver ali em baixo. Vamos ver se isto não continua a subir assim,
porque pode trazer. E as tarifas ainda não bateram, mas nós vamos falar de tarifas a seguir para vocês terem uma percepção um bocado diferente do que 99% da comunicação social diz. Porquê? Porque não é só. Eu acho que ninguém no mundo deve ser só odiado ou só adorado. Devem ser vistos como uma pessoa normal, uma pessoa comum que comete erros, mas que também faz coisas boas. Claro que há pessoas que nem sempre são assim, há sempre exceção em todas as regras, mas neste caso eu acho que nós devíamos tentar avaliar isto de uma perspectiva económica e não simplesmente dizer se gostamos ou não, baseada na pessoa. Ora bem, aqui temos o índice preço consumo, o índice preço ao consumidor, que é basicamente um índice que mostra o quão básico, basicamente o sentimento da população em termos o sentimento dos consumidores, que somos todos nós. Um, Basicamente a inflação tem subido nos últimos 4 meses, isso é um facto, porque estivemos quase nos 2% flat, tipo 2.0. E voltámos a. Nós tivemos tipo 2.3, 2.4, 2.2, mas agora voltámos a subir já os últimos 4 meses. E o que é que pode acontecer com as tarifas? Porque as tarifas ainda não foram implementadas, apesar das tarifas já terem sido implementadas, ainda não foram sentidas nos países. Isso demora tempo a acontecer. A economia mexe rápido, mas devagar, por outro lado. E sem dúvida que, numa perspectiva económica, as tarifas vão afetar o país a curto prazo. Isso é um facto. As tarifas afetam um país a curto prazo. A longo prazo, não. A longo prazo é mais como um jogo de xadrez. Depende de como tu jogas as outras peças. À medida que tu vais implementando tarifas noutros países, tudo depende do quão bem tu consegues deixar de depender desses países. Se tu, à medida que se tu entras numa guerra de tarifas, por exemplo, os Estados Unidos e China, mas os Estados Unidos conseguem se ir tornando cada vez menos independentes da China, com relações com a Índia, por exemplo, ou com outros países que têm assim uma espécie de sistema de exportação como a China. Eu acho que os Estados Unidos conseguem ganhar a guerra das tarifas, e isso tudo depende de como eles se posicionem antes, durante e depois da guerra de tarifas. Vamos aqui falar um bocadinho de factos, para vocês entenderem um bocado como é que tarifas funcionam e porque é que o Trump está a colocar tantas tarifas e porque é que a maior parte das pessoas diz que ele é louco da cabeça. Vamos perceber, ok? Os 3 principais alvos da administração do Trump têm sido o México, o Canadá e a China. O que é que podemos ver aqui? Primeiro vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, 85% do PIB dos Estados Unidos. Estamos a falar de um PIB que é muito maior do que o da China, do México e do Canadá. Okay? Só para esclarecer isso. 85% do PIB dos Estados Unidos é criado por produção doméstica. Ou seja, é produzido dentro do país. 85% do PIB dos Estados Unidos. 3,5 a 4,5, eu diria tipo 4, eu diria no meio, mas cerca de, vamos dizer, 4% do PIB americano vem do México e do Canadá, apenas 4%. Aqui, 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos e 77% das exportações do Canadá vão para os Estados Unidos. 34% do PIB mexicano vem dos Estados Unidos. É os Estados Unidos que estão dependentes dos Estados Unidos. E 20% do PIB do Canadá está dependente dos Estados Unidos. O que é que acontece? O Canadá e o México estão extremamente dependentes dos Estados Unidos. Eu não estou a escolher nenhum lado, mas é assim, eu não estou a dizer que é eticamente correto, eticamente incorreto. Para mim, eu neste canal vejo numa perspectiva económica. E é assim, se os Estados Unidos querem assegurar segurança nas fronteiras, querem assegurar menos tráfico de droga, ilegal, não é que é ilegal, óbvio, mas se eles querem evitar essas duas coisas, e os dois presidentes dos dois países, tanto do Canadá como do México, não cooperam, ao utilizarem tarifas, o Trump ao utilizar tarifas para os pressionar a seguir umas certas medidas de segurança nesses aspectos, é extremamente efetivo. Vocês podem ver notícias a dizer que o presidente do México fez isto e diz que vamos lutar contra os Estados Unidos, em termos de tarifas, claro, e o Canadá também, que vamos lutar contra, vamos também impor tarifas e estás a destruir o teu próprio país, porque tu és extremamente dependente dos Estados Unidos e os Estados Unidos não são dependentes de ti.
Se nós agarrássemos num jogo de tarifas entre os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, ou entre o México, e levássemos a um longo prazo, o Canadá ou o México eram economicamente destruídos. E é isso que as pessoas não percebem, é que na verdade eles cooperam e eles vão cooperar. Isto é tipo um jogo de apanhar a galinha, mas a galinha é manca e ele vai apanhá-la de certeza. É um jogo, é como se vocês estivessem a jogar um jogo que sabem que vão ganhar. Tipo, é impossível não acontecer isso. E a mesma coisa com a China é um bocado diferente. Pronto, o México e o Canadá está explicado. Porque é que eles têm que cooperar com os Estados Unidos? Eles não têm outra hipótese. Em relação à China, é diferente. Porquê? Apenas 17% das exportações da China vão para os Estados Unidos, mas apenas 7% dos Estados Unidos vão para a China. A China também continua a depender mais nos Estados Unidos do que os Estados Unidos na China. Apesar de... já ouvi também, já tive várias conversas com muita gente sobre isto. A China sempre teve tarifas muito mais altas nos Estados Unidos do que os Estados Unidos na China. Sempre. A China sempre impôs tarifas muito mais altas. Os Estados Unidos só querem retribuir o favor, na minha opinião, só querem igualar essas tarifas. E a última vez que eles tentaram igualar estas tarifas foi em 2019 e não correu bem. 2019 não, 2017, 2018. Não correu bem. Porque a China também as aumentou. No fim da guerra de tarifas, as tarifas aumentaram para aí 4 vezes, tipo de 5% para 20%, mas pelo menos os Estados Unidos chegaram próximos de igualar essas tarifas, o que foi bom. Mas tudo vai depender de como a China irá reagir. Aliás, não como a China irá reagir, mas como os Estados Unidos irão perder a dependência na China. Tudo vai depender disso. Tudo vai depender da jogada que eles vão fazer e de como eles vão posicionando durante estes próximos 4 anos. Se eles conseguirem manter e igualar as tarifas com as da China e conseguirem aumentar a pressão na China para tomar certas decisões geopolíticas ou não tomarem certas decisões geopolíticas, fazer o que basicamente os Estados Unidos queiram, e ao mesmo tempo irem-se deixando de depender tanto da China e indo para a Índia, aqueles 7% de exportações, aqueles 17% de exportações podem ser reduzidos para 12 ou 10 e pode haver, ou seja, em vez da China de exportar tanto para os Estados Unidos, ter que aliás, em vez dos Estados Unidos irem buscar tantos recursos à China, irem buscar à Índia ou irem buscar à Arábia Saudita, começarem a depender menos da China, é nesse aspecto. Ou seja, reduzir as exportações deles, né? E eu acho que isso se calhar iria ter tipo um bastante bom resultado para os Estados Unidos a longo prazo. Ou seja, a curto prazo as tarifas vão sempre afetar o país. Isso vai sempre acontecer, ou seja, os Estados Unidos vão sentir as tarifas do Trump a curto prazo. A longo prazo, tudo depende de como ele jogue, pode ser extremamente benéfico para o país, como pode não ser tão benéfico para o país. E pode estagnar um bocado o crescimento económico nesses países. Vamos ver. Agora, eu queria falar um bocadinho mais aqui sobre macroeconomia, no aspecto dos Estados Unidos, China e Europa. Porquê que eu não falo tanto da Europa? Eu sinto que a Europa é um bocado uma história triste. Caiu um bocado, eles não... Eu posso dar uma razão, uma das grandes razões, posso dar outras. Existem várias razões, não existe só uma, do porquê do declínio europeu, ou melhor, da falta de crescimento. Este gráfico mostra a capitalização de mercado. Capitalização de mercado já agora é o quanto é que vale. Por exemplo, a capitalização de mercado de uma empresa é quanto dinheiro está investido nessa empresa, ou quanto vale essa empresa. Mas isto é capitalização de mercado de empresas por capital de risco. Empresas de capital de risco são empresas que não são públicas, são empresas firmas ou empresas, basicamente empresas de capitais de risco investem em outras empresas, e essas empresas que são compradas por essas firmas de capital de risco chamam-se empresas de capital de risco. E são empresas só dessas que sejam avaliadas acima de 1 bilhão ou acima de 1.000 milhões de dólares. Os Estados Unidos estão no topo com a China. A China também teve um bastante bom crescimento a partir de 2014. A Europa
já não posso dizer o mesmo, não é? A Europa é aquela história. Aqui também podemos ver que aqui é um gráfico que mostra a SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com o Stoxx 600, que são as 600 maiores empresas europeias. Já agora, a empresa que está no topo da Stoxx é a Nestlé. Mas sim, podemos ver claramente que as empresas dos Estados Unidos destroem, na maior parte dos anos, as empresas europeias, e isso é algo a ter em consideração e é algo que já devia ter sido visto, já deviam ter reparado nisso tipo, desde 2018 no mínimo. Isso já devia ter sido reparado e eles deviam ter tentado fazer alguma coisa. Uma das razões pela qual isto acontece é uma das grandes razões, digamos assim, é porque os Estados Unidos e a Europa, as grandes superpotências mundiais, focam-se sempre primeiro em inovação do que em regulação. O que é que acontece? Eles inovam primeiro antes de regular. Eles inovam primeiro em inteligência artificial antes de regularem. Eles inovam primeiro em carros elétricos antes de os regularem. Eles inovam primeiro em inteligência artificial do que regulá-la. E, e isso afeta bastante. Tem sempre lados positivos e sempre lados negativos. Um grande lado negativo é que existe sempre aproveitamento económico disso. Aliás, aproveitamento financeiro. No aspecto em que, por exemplo, o mundo das criptomoedas também tem muita inovação e pouca regulação. Um pump and dump, que é basicamente eu crio uma moeda, dou-lhe hype para as pessoas investirem lá e quando as pessoas investem aquilo está no topo, eu mando aquilo tudo abaixo, liquido a moeda e fico com o dinheiro. Isso devia ser ilegal, mas não é, porque há falta de regulação e muita gente se aproveita disso para ficar rica e isso acontece em todas as áreas recentes, todas as indústrias recentes. E é isso que temos de ter em consideração, é que a Europa tem tanto medo dessas coisas, desses fraudes e disso, que opta sempre primeiro por regular em vez de inovar e isso deixa-os ficar para trás. Isso é uma das grandes razões. Existem outras, mas aquele gráficozinho inovação, regulação, afeta bastante o crescimento europeu. Aqui é o PIB, Gross Domestic Product é Produto Interno Bruto em inglês, e Eurozone é a zona é basicamente a União Europeia versus os Estados Unidos. Em 2008, no início da grande crise económica, que durou quase até 2010, pelo menos nos Estados Unidos, acho que durou um bocado mais, o PIB dos Estados Unidos era exatamente igual ao PIB da Europa. E neste momento é o dobro, o dobro, malta. Todos os países do mundo têm uma estratégia de crescimento económico. Todos, incluindo a União Europeia. Se a União Europeia tem um plano de crescimento económico e ao mesmo tempo não cresceram nada nos últimos 15 anos, algo está errado. Algo foi feito de errado aqui. Ou eles são incompetentes ou eles fizeram de propósito. Das duas, uma. E as pessoas que supostamente são incompetentes ainda lá estão. Não sei como é que vai acontecer isso. Eu também não sou ninguém para mudar nada, mas eu acho que isto devia ser um abre-olhos para a Europa. Em vez de apontarem o dedo aos outros, começarem a olhar para eles próprios e começarem a perceber o que é que está feito de errado. Vamos continuar. Ora bem, dia 26 de setembro. Vamos entrar agora no tópico das ações e deixar a macroeconomia. No dia 26 de setembro eu tinha aqui esta print no meu telemóvel que era... eu estava com 75% de retorno anual e... Desculpem lá, deixem-me só meter aqui o PC a carregar. Bem, como eu estava a dizer, 75% de retorno anual em um ano e a SP500, não é? Teve apenas 6%. E isto foi apenas em setembro, porque eu acabei o ano com cerca de 100% de retorno anual. Isto não significa que eu vá ter isto todos os anos. Há anos melhores e anos piores. Se calhar há anos em que a SP500 fica mais ou menos neutra e eu perco. Pode acontecer. Até agora tem corrido extremamente bem e não há razão para deixar de correr. É a prova de que... Eu também já mostrei um gráfico a falar sobre isso. Que... escolher ações individuais, se foi feito corretamente e não é extremamente difícil de o fazer corretamente, é sempre melhor do que investir num index ou num ETF. Ora bem, eu queria falar um bocadinho sobre a Palantir, porque
vocês. A Palantir é basicamente a protagonista deste vídeo, no fundo, e eu nem vou falar assim tanto dela. Mas a Palantir eh, foi uma empresa que eu investi em 2021, 2022, em que quando estava a cerca de 6 7 euros a cada ação. E eu olhei para ela e vi uma grande oportunidade, especialmente por causa da mesa executiva. A mesa executiva era extremamente excepcional para uma empresa tão pequena. Também não é uma empresa velha. É uma empresa que virou. Não é uma empresa velha, não é uma empresa também recente, mas é recente em termos de ser pública, porque ela antes era privada e depois virou pública em 2019, se não me engano, ela virou pública. Mas eu gostei bastante da mesa executiva dela quando a vi mesmo. Quando eu investi na empresa, ela ainda perdia dinheiro. Ainda não era uma empresa com lucros reais e tangíveis, mas era uma empresa que tinha uma balance sheet, ou seja, um balanço patrimonial extremamente bom. Eles tinham um balanço patrimonial equivalente a empresas de topo. E, a mesa executiva, o que é que eu ia dizer sobre a mesa executiva? O Peter Thiel, o senhor Peter Thiel está lá. E o Peter Thiel, para quem não sabe, foi o co-founder da PayPal, juntamente com o Elon Musk. E foi o primeiro investidor do Facebook. Claro que ele teve outros projetos em que esteve envolvido importantes, mas ele é um dos maiores, um dos empresários dos empreendedores mais respeitados no mundo neste momento. E ele merece o crédito. E quando eu vi isso, eu sabia que lá alguma coisa se passava. E estava correto desta vez. Mas pronto, a Palantir teve um problema que é: eu vou ter que vender. Eu vendi umas ações. Porquê? Eu vendi umas ações e nós já vamos a isso. Simplesmente porque ela chegou a primeiro lugar do meu portfólio e está extremamente. O meu portfólio estava mal diversificado. Eu sentia que faltava balanço ali, porque a Palantir subia ou descia muito, o meu portfólio subia ou descia muito, era muito afetado pela Palantir. E ainda é um bocado. Por isso, eu vendi algumas ações, nós já vamos falar sobre isso, mas eu acho que neste momento está acima do preço de real, por causa. O PL dela está absurdo. O PL é o preço-lucro. O rácio preço-lucro está extremamente altíssimo. E é uma empresa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Muitas empresas, quando têm grandes crescimentos, à medida que eles vão superando as previsões dos analistas, os analistas vão cada vez subindo mais essas previsões. E às vezes, quando uma empresa tem muito reconhecimento no mercado de ações, a ação dela sobe demasiado comparado aos lucros dela reais. Ou seja, torna-se cada vez mais irrealista para a empresa conseguir chegar a essas previsões dos analistas. E chega a um ponto, quando isso dura 1 ou 2 anos, o crescimento de uma empresa assim absurdo e o PL a subir para níveis absurdos, pode chegar a um ponto em que eles já não consigam superar as previsões dos analistas e que depois a ação deixa substancialmente 20, 30, 40% e que demora anos a voltar a ter algum crescimento substancial. E isso acontece várias vezes a várias empresas. Não sei se me estou a fazer entender, mas é basicamente isso. Algumas empresas sobem bastante rápido em 1 ou 2 anos e depois ficam anos e anos sem fazer nada por causa do PL. O rácio preço-lucro é bastante importante nesse aspecto. Mostra o quão cara ou barata uma empresa está. Eu já falei sobre isso. Não deve ser o único fator a olhar, nem de perto, mas é um fator importante. Eu tenho aqui uma print deste vídeo. Este vídeo foi também por volta de setembro ou outubro. Palantir e PayPal ainda valem a pena. Em que eu falei a fundo acerca da PayPal e da Palantir. E a Palantir aqui estava a 31 euros cada ação. 30 euros por ação, mais ou menos. E eu não estava estupidamente otimista. Eu disse ali otimista, mas não muito. Isto era o meu caso otimista, o bullish case. E eu estava-lhes a colocar 30% de crescimento de receita. E eles fizeram 38, 37, 36, já não me lembro quanto é que eles fizeram, mas fizeram por volta dos 30 para cima. Ou seja, eu estava otimista, mas não muito, e
e estava minimamente certo, porque eles superaram as minhas expectativas. Eu também faço isto de modo a que eles superem as minhas expectativas. E eu também digo quão realista é que é. Se para mim é mais realista um caso bullish ou um caso neutro, mas normalmente anda sempre por esses dois. Esses normalmente são os meus casos mais realistas. Porquê? Porque eu, no geral, estou sempre ligeiramente. Estou neutro no mercado, mas ligeiramente inclino-me para o bull side. Ou seja, eu acho que o mercado. Estou sempre ligeiramente otimista, é isso que eu quero dizer. Nunca demasiado, nem nada, mas sempre ligeiramente otimista é bom. E neste momento temos aqui o gráfico renovado. Se vocês virem ali, estava de 2023 até 2027. Neste momento tenho até 2029 e já tenho um bocadinho. Já consegui, por exemplo, eu meti o PL deles a 80-90. Neste momento está tipo a 200 ou a 180 de PL. Eu meti a 80-90. É uma coisa que é um bocado irrealista, não é? Porque o PL demora tempo a descer. Não é uma coisa que acontece do dia para o outro. E mesmo com este PL alto, eu não tenho já lucros. Já não consigo ter lucros nesta empresa. Claro que se eu aumentar ali o PL para 120, 130, se calhar consigo, mas isso tudo depende do PL que seja. E isso só ia estar a piorar o estado o estado da ação da Palantir naquele momento, porque se ela continuar a subir e o PL continuar a subir, a queda só vai ser maior, na minha opinião. Simplesmente porque neste momento já está demasiado cara para a receita deles. A receita deles não é grande o suficiente para o preço que cada ação custa. Uma empresa com 500 milhões de rendimento líquido ou de receita líquida não pode comandar 100 euros por ação. Não é uma coisa que faça muito sentido. E isso com o tempo, vamos ver o que é que vai acontecer. Continuo a recomendar a Palantir. Se a Palantir descer, eu continuo a recomendá-la. É uma empresa fantástica. Nada fundamentalmente na empresa falhou. Apenas o preço subiu demasiado. E aqui temos as minhas últimas transações. Eu vendi um bocado de Tesla, vendi um bocado de Palantir, vendi um bocado de Meta, comprei de Nike, comprei AMD. Sim, eu comprei uma nova ação, AMD. Já comprei mais um bocado para além daquilo. A AMD é uma empresa engraçada. É uma empresa fixe. Eu não vou falar, não vou perder aqui 20 minutos a falar sobre ela. Posso falar mais especificamente num vídeo, mas eu tenho aqui algumas partes financeiras que eu podia dizer. A Lisa Su, que é a diretora executiva da AMD, é prima do diretor executivo da Nvidia. Isto aqui é para vocês não sabiam. A diretora executiva da AMD, que é a maior competidora da Nvidia, é prima do diretor executivo da Nvidia. Primos afastados, provavelmente, mas são primos. Ela, quando pegou naquela empresa, esta empresa estava mesmo mal, e ela transformou a AMD numa das maiores empresas do mundo de chips e de semicondutores. E acho que é uma empresa fantástica. Acho que é uma empresa que teve a ser massacrada durante os últimos 2 anos por causa da Nvidia e que agora vai começar a apanhá-la. Um balanço patrimonial fantástico. É uma boa empresa, muito sólida. E o melhor de tudo é que está baratíssima. Temos aqui o meu caso neutro. Eu comandei apenas 50 a 60 de PL, 110 euros cada ação. Consigo ali, estando para o meio, entre 7 de Compound Annual Growth Rate, que é crescimento anual composto, entre 7% e 11%, eu diria que, ou entre 7% e 12%, eu diria que vai estar entre os 10% de retorno anual composto, o que é fantástico. E isto é num caso neutro. Se nós formos para um caso bullish, que é um bocado mais otimista, eu tenho entre 22% e 26% de retorno anual composto, de crescimento anual composto. Isto é absurdo. E isto seria uma grande empresa a comandar a 70 a 80 de PL, sendo que teve no ano passado a 180 em média. E precisa descer um bocado. É uma empresa um bocado mais matura do que a Palantir, por exemplo. É uma empresa que já está no mercado há algum tempo e que falta-lhe crescimento, e o crescimento vem aí. De resto, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas acerca, seja sobre inflação e CPI, seja sobre
macroeconomia e tarifas, seja sobre estas ações em particular. Perguntem o que quiserem, deem-me o vosso feedback, digam-me o que é que acham destes vídeos. Eu hei de lançar mais um da série educativa, não me esqueci da série educativa, que eu já tenho um pronto para lançar, só que eu tenho tido mesmo pouco tempo para fazer tudo e vou dar o meu melhor agora para voltar com os videozinhos mais consistentes. Muito obrigado, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.